Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Depois de nós ouvirmos esta poderosa mensagem de alegria, em que o Senhor se entregou pelos pecadores para morrer por eles, substituí-los diante de Deus, justificá-los diante de Deus. Essa é a mensagem do Novo Testamento, mais especificamente clareada pelos Evangelhos. Nós voltamos a nossa atenção para o Salmo de número 38, um salmo cujo título dado a ele foi Salmo de Davi em Memória, e o título que foi dado posteriormente foi Oração de um Pecador Aflito. Trata-se, meus irmãos, de um salmo de penitência. São cerca de 7 salmos de penitência na Escritura. Para quem gostaria de saber, o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. Aliás, quando eu estou bem perdido na minha vida cristã, eu leio o Salmo 143, porque ele retrata tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, ele retrata tudo que eu preciso, e então eu gosto muito dele. É um salmo de penitência e por causa de ser de penitência, é um salmo triste. É uma oração dirigida a Deus de um homem que está muito doente, de uma pessoa que está sofrendo muito com o impacto da sua doença, com o impacto dos amigos que o abandonam e dos inimigos que se aproveitam da fragilidade dele para tentar tramar contra a vida dele. Portanto, esse salmo é muito parecido com o sofrimento que Jó teve, com uma pequena diferença. O salmista aqui vai dizer que a culpa de tudo isso é o seu próprio pecado. O Novo Testamento mostra um testemunho acerca de Davi, afirmando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que significa isto? Significa que foi uma pessoa que desenvolveu uma comunhão tão grande com o Senhor, que começou a pensar e a sentir e a perceber a vida como o Senhor. Como é que o Senhor olha para a gente? O que o Senhor vê na gente? O Senhor não pode ver o pecado que existe na gente, porque se Ele vir o pecado como é, e nos tratar conforme nós merecemos, a gente não sobrevive. É o que diz o Salmo lá atrás. Então Ele nos olha via Cristo, porque Cristo é o nosso mediador. Cristo é a pessoa que assumiu para si a responsabilidade do nosso pecado. Vamos para o Salmo e vamos olhar aqui como o salmista está muito triste quando ele abre o seu coração diante de Deus. E ele não fala com mais ninguém, ele fala apenas com o Senhor. E eu quero extrair daqui alguns trechos em que ele fala com o Senhor. Ele fala da sua condição boa parte do tempo, mas em alguns momentos ele fala com o Senhor. E eu quero extrair estas frases do Salmo, porque ele é bem extenso e não é possível a gente trabalhar versículo por versículo. Ele começa assim:
Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça ou de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo, os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Até aqui, o salmista falou do que ele percebe. E o que ele percebe? Ele percebe duas realidades. Primeira delas, ele pecou contra Deus. Nós não sabemos situar qual foi o pecado que ele cometeu. Não existe aqui nenhuma referência a algum evento histórico da vida de Davi. O que a gente sabe é que ele está doente, muito doente. Ele está passando por problemas físicos muito elevados. Hoje nós talvez chamaríamos de lepra, talvez chamaríamos de depressão. Quer dizer, tem muita coisa que é psicossomática, que nós somos afetados. Mas ele diz assim, sabe o quê? Eu estou doente porque eu pequei contra Deus. Eu tenho consciência de que eu pequei contra Deus. Mas uma segunda coisa que este parágrafo nos diz, é que ele diz assim, e Deus está me punindo. A doença é a somatória de eu pecar contra Deus e Deus punir a mim por causa do meu pecado. Essa é uma ideia interessante, porque nós não queremos admitir o fato de que muitas vezes nós ficamos doentes. Não é porque o nosso corpo está mal, não é porque existe alguma deficiência de órgão, não é porque a gente foi louco e pecou. E para cada ação há uma reação. Saia no frio, tome chuva, fique no frio sem agasalho, sem cobertura e você terá gripe. Uma ação provoca uma reação. Entretanto, quando Davi trata aqui, ele atribui a sua doença a uma questão espiritual. Com suas atitudes, ele ofendeu a Deus e Deus retribui com o castigo sobre o seu corpo. Às vezes a gente não quer admitir que a nossa doença é por causa de falhas que a gente insiste em praticar. O que Davi faz neste caso? Ele se pergunta, por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque eu pequei, e eu estou sofrendo porque Deus justamente me retribuiu. Mas Davi é um crente, e como é que um crente se comporta? O crente se comporta assim, quando ele percebe que pecou contra Deus, ele recorre à graça de Deus, e é o que Davi faz aqui, porque Davi começa o salmo dizendo, não me repreenda, Senhor, na tua ira,
nem me castigues no teu furor. O Senhor é justo, mas, por favor, não despenca a tua mão inteira sobre mim. Tem generosidade para comigo. Não seja exclusivamente justo, mas seja também misericordioso, seja também clemente. É por isso, meus irmãos, que com fé em Jesus Cristo, quando nós estamos doentes, quando nós estamos sofrendo, vale a pena, segundo o que o Salmo nos ensina, procurar vasculhar no coração se há pecado. Nós realmente precisamos procurar se nós não estamos ferindo a vontade de Deus. Ficamos doentes por quê? Às vezes por nada. Deus permite que a doença venha, como Deus permitiu a Jó. Jó não fez nada para ficar doente. Mas há vezes em que nós estamos migrando no erro, labutando no erro e querendo ter saúde. Deus não vai nos dar saúde. Desculpa, eu tenho que falar isso. Eu tenho que dizer para você que, eventualmente, a sua vida poderia ser melhor se você tivesse noção de como o pecado que a gente pratica ofende, machuca e distancia a gente de Deus. O próprio Isaías, que escreveu o capítulo 53, escreveu o capítulo 59 de Isaías, e ele escreveu assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. É um discurso muito duro, muito difícil de aceitar. Mas será que, como crentes, nós chegamos ao ponto de ter sensibilidade de que o nosso pecado ofende a Deus e por isso nós podemos ficar doentes? Nós ouvimos na primeira parte do culto que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e dores. E é um discurso absolutamente correto. Então, o que nós precisamos fazer? Como Davi, nós precisamos dizer para Deus cada detalhe da nossa existência. Eu estou mal, Senhor. Eu estou em aflição, Senhor. Eu estou quebrado, Senhor. E eu sei por quê. Porque quando eu me aproximo de Ti, eu vejo que eu tenho feito contra Ti. Eu sei como eu tenho sido negligente como um cristão. Eu sei que eu tenho sido infiel como cristão. Eu sei que eu tenho quebrado Tua palavra muitas vezes e por isso eu sei que estou doente. É isso que o Senhor quer. É isso que o salmista fez. O salmista então pediu clemência a Deus e que não o tratasse segundo os seus pecados, que o adoeciam e que o faziam sentir-se incapaz do seu próprio peso. Irmãos, essa é uma realidade da vida cristã que precisa ser trabalhada. Nem tudo no cristianismo são flores.
Tem um lado obscuro que o crente precisa resolver, que é o lado da sua santidade pessoal, que é o lado da sua coerência com a vida que Deus propõe. Deus derrama graça, mas Ele não joga pérolas para porcos. É muito sério isso. Estou bravo, né? Não estou bravo, não. Estou assustado. Mas Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, tem uma segunda colocação dentro do Salmo, a partir do verso 9. E diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam um engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca, sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Como é que eu trato esta situação? Como é que Davi trata a situação? O início deste parágrafo vai dizer: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. O que você percebe aqui é que Davi sentiu o peso do seu pecado, sentiu o peso do castigo de Deus, mas ele não abandonou a Deus, ele não ofendeu a Deus, ele não rejeitou a Deus, ele não xingou a Deus. O mesmo sentimento passa por Jó, que jamais ofendeu a Deus por conta do sofrimento que ele teve. O mesmo sentimento esteve no Senhor Jesus Cristo, que sabia que tinha que pegar o seu pecado e levar sobre os seus ombros, e morrer na cruz por sua causa. Ele não ofendeu a Deus, em nenhum momento, pelo contrário. O que a gente percebe no Salmo é que Davi vai na direção do Senhor e apresenta seus desejos. Isso me lembra o apóstolo Paulo, que dizia assim, que nós não devemos ficar com a ansiedade, nós não devemos ficar lutando conosco mesmo, nas horas de tribulação, nas horas de angústia. Ele disse, lá em Filipenses, no capítulo de número 4, ele disse isso aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu psicólogo é Deus, o meu psiquiatra é Deus, o meu terapeuta é Deus. De que maneira isso acontece? Quando eu intensifico diante dele as minhas orações. Eu não vou maldizer a Deus, eu não tenho direito de maldizer a Deus que me salvou, que me comprou da condenação eterna. Eu tenho sim que confiar nele como meu médico. Eu tenho que sim confiar nele como minha rocha, meu escudo, meu esconderijo. Eu tenho que lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Mesmo que os meus amigos vão embora, mesmo que os meus inimigos se aproveitem da situação e queiram sim que eu morra de vez,
Não importa o que aconteça no mundo exterior, não importa o que aconteça com as circunstâncias, eu preciso ter a atitude humilde de dizer: Senhor, eu quero o livramento, Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu quero a graça, Senhor, eu quero perdão, Senhor, eu quero a amizade de alguns, Senhor, eu quero que os inimigos sejam abalados e não vençam, eu quero, Senhor, a tua graça. Bater no púlpito foi bom, o povo olhou para mim: ó Deus, o Senhor é meu amigo, o Senhor é a pessoa que me entende, o Senhor é a pessoa mais próxima que eu tenho. Senhor, eu estou marcado, eu estou triste, eu estou quebrado, eu estou destruído. Senhor, eu estou ciente de como eu sou imperfeito. Senhor, eu sei como eu estou sofrendo por causa do que eu fiz. O apóstolo continua dizendo assim: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu queria introduzir esse elemento na fala e lembrar o seguinte, que a nossa vida não é só de pedir, é agradecer, porque esse é um exercício de fé. Senhor, eu estou mal, mas eu te louvo, porque eu sei que o Senhor pode me tirar desta situação. Senhor, eu estou mal, mas eu peço, eu louvo ao Senhor, porque Cristo levou sobre si o meu castigo. Tem que lembrar destas coisas na ação de graças. E Paulo diz, deve ser experiência própria, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A recompensa para um crente entregar seus desejos a Deus, não é que eventualmente ele seja curado da noite para o dia, ou na mesma hora. Pode ser que demore meses, pode ser que nunca venha, não importa. Sabe o que importa? Importa é que o coração do crente sossega. Não há coisa melhor do que ser amigo de Deus. Tem um cântico que fala isso, não tem? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E depois? Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Paz no coração. Senhor, na tua presença estão todos os meus desejos. A terceira coisa que me chama a atenção aqui é que Davi acabou de dizer: eu sei que estão tramando contra mim, verso 12, mas eu reajo como um surdo, eu reajo como um mudo, eu não replico. E isso lembra Jesus. Jesus não replicou, ele foi ofendido sem causa e não replicou. Mas agora ele diz: pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não deixes que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé.
pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Eu sigo o que é bom. E ele diz: Senhor, eu espero em Ti. Eu fico mudo, eu não replico. O Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida a Deus. Não foi isso que ele disse na cruz? Em tuas mãos entrego o meu espírito. É assim que o crente deve reagir. Davi sabia que tinha pecado e que o pecado estava fazendo ele sofrer, mas também o castigo de Deus. Então ele disse: seja clemente comigo, não me repreenda além do que eu posso suportar. Davi tinha colocado diante do Senhor o seu coração, dizendo: Senhor, eu estou colocando todos os meus desejos diante de Ti, eu estou colocando a minha ansiedade diante de Ti. Agora Davi diz assim: eu não espero de ninguém ajuda, eu espero de Ti. Eu não espero de ninguém ajuda, eu espero de Ti. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha graça. O Senhor é a minha força. O Senhor é o lugar onde eu posso me esconder. O Senhor é o lugar que pode me trazer de volta a alegria. O Salmo 51 vai dizer a mesma coisa: restitui-me a alegria. Em Ti espero, Senhor. O salmista, então, ao se ver sozinho, espera em Deus, não tem amigos, tem muitos adversários, e no entanto, ele diz assim: eu vou seguir o que é bom. Eu sigo o que é bom. E o que eu vou receber das pessoas é ingratidão, é injustiça, o que eu vou receber das pessoas é incompreensão. Não tem problema. Não tem problema. E você está assistindo então um Davi que começa a mostrar no próprio Salmo que ele tem um jeito de sair dessa situação. Qual é o jeito de sair dessa situação? Ele termina dizendo: não me deixes, não me desampares, Senhor. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor. E ele chama o Senhor do quê? Salvação minha. Como é que eu devo proceder diante das lutas? É a pergunta que eu quero fazer aqui agora. Deus tem que me amparar, Deus tem que cuidar de mim. Deus é meu refúgio diante do meu próprio pecado. O pecado é uma coisa que Deus odeia, não é? Quando é que a gente vai aprender a odiar o pecado? Quando é que a gente vai aprender a detestar o que a gente faz contra Deus? Davi aprendeu. E ele diz: não me desampare, Senhor. Eu quero o Senhor perto de mim. Eu quero que o Senhor não se vá. Eu quero falar com o Senhor e ouvir tuas respostas. Eu quero, Senhor, abrir o meu coração para Ti e receber Tua paz. Eu quero, Senhor, estar do Teu lado, andar pelo Teu caminho, ser conduzido pelos Teus conselhos. É isso que eu quero, porque o Senhor é a minha salvação. Meus irmãos, quando Jesus Cristo veio à terra, Ele disse:
Se alguém ouvir as minhas palavras e as obedecer, e as amar, e cuidar, meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos nele morada. Eu queria pedir para você, antes de tomar a sua ceia, que você revisitasse o seu coração e você tivesse um encontro sério, um exame sério do seu coração, de como anda a sua vida em relação ao Senhor, porque o salmo de penitência é um salmo de confronto. Olhe para você. E se você está sofrendo de algum mal, veja se não é por conta de alguma coisa que você mesmo fez. Abra o seu coração para o Senhor, desvende o seu coração para o Senhor, nos rápidos minutos que o pastor dá para a gente orar. Visite o seu coração, coloque diante do Senhor os desejos todos, espere nele e suplique por seu amparo, por sua misericórdia agora, porque Jesus Cristo é a nossa salvação e nós podemos fazer isto. Que Deus nos abençoe.